Bom dia a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Com a composição regimental da Câmara Especial do Conselho de Contribuinte do Estado de Minas Gerais verificada, daremos início à sessão do dia 25 de outubro de 2024. Inicialmente, eu cumprimento os advogados presentes, pela ordem do Dr. Marcel Ribeiro Pinto, Dr. Vitor Mendonça Expósito, Dr. Eurides Veríssimo de Oliveira Júnior. Sejam bem-vindos a essa Câmara, tenham um bom dia, é uma honra recebê-los aqui. Nós temos também o doutor Geraldo Júnior, que nesse caso representando a Fazenda Pública Estadual, que mais uma vez está conosco nessa Câmara, é uma honra receber também o doutor Geraldo, mais uma vez. Cumprimento também os conselheiros que hoje compõem juntamente conosco esta sessão de julgamento, no caso a doutora Juliana de Mesquita Penha, que está mais uma vez aqui conosco nessa Câmara Especial, uma honra tê-la aqui mais uma vez, doutora Juliana, doutora Cíndia Andrade Moraes, doutora Gislana da Silva Carlos, doutora Ivana Maria de Almeida e doutora Cássia Adriana de Lima Rodrigues. Bom dia a todas, que a gente tenha um dia profícuo de trabalho. Uma honra poder presidir essa Câmara feminina mais uma vez, né? Cumprimento também Ronelisa Rocha, que vai nos auxiliar na parte técnica dos trabalhos. Dando, portanto, início à nossa sessão de julgamento, eu vou anunciar o item 2 da pauta, no caso, é o PTA de número 0100-298-164769, que tem como autuada Capital Cerealista e Comércio Internacional Limitado. A autuada também se apresenta como recorrente, sendo, portanto, revisora desse processo Ivana Maria de Almeida, e nós temos como relatora a conselheira Cássia Adriana de Lima Rodrigues, a quem passo a palavra para proferir o seu relato. Muito obrigada, senhor presidente. Saúdo a todas as conselheiras, Cindy, Juliana, Lana, Ivana, a nossa assessora, Nelisa, o senhor advogado da parte e todos que nos assistem. Eu passo ao meu relato. Bem, a autuação, ela versa sobre a constatação, no período aí de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022, de entradas e saídas de mercadorias, soja, milho e sorgo em grãos, desacobertados de documentação fiscal. As infrações foram apuradas por meio do levantamento quantitativo financeiro e é um procedimento tecnicamente idôneo, né? Está previsto no artigo 194, inciso 3 do Regulamento de 2002, e é realizado a partir dos livros, documentos fiscais e das informações de estoque final, inicial, e de movimentação de mercadorias informados nos arquivos eletrônicos enviados pela autuada, relativos à escrituração fiscal digital e do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, bem como as respostas do contribuinte à intimação do fisco. Foram exigidos o ICMS, a multa de revalidação prevista no artigo 56, inciso 2, e a multa isolada capitulada no artigo 55, inciso 2, alínea A, combinado com o parágrafo 2º, inciso 1, todos da 6763. O sócio administrador da autuada, o senhor Fernando Airoshi, foi incluído como coobrigado pelo crédito tributário em razão da prática de atos com infração à lei, promover saídas e entradas de mercadorias sem documentação fiscal, nos termos do artigo 135, inciso 3, do CTN, combinado com o artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei 6763. Essa inclusão ela foi mantida, houve uma reformulação do lançamento, mas a inclusão ficou mantida. A terceira Câmara, em decisão consubstanciada no Acórdão 24996 de 2024, em preliminar, a unanimidade rejeitou as pré-faciais arguidas e, no mérito, a unanimidade também julgou parcialmente procedente o lançamento, conforme a reformulação do crédito tributário,
nos termos do parecer da assessoria desse Conselho. Pela impugnante, sustentou oralmente o Dr. Cristiano Corri Dib, e pela Fazenda Pública Estadual, o Dr. Bruno Balaciano Gás. Inconformada, autuado interpõe tempestivamente por procurador regularmente constituído o presente recurso de revisão nos autos do presente PTA. Afirma que a decisão recorrida revela-se divergente da decisão proferida no acordo paradigma. A recorrente aborda no recurso que o entendimento desse egrégio Conselho, ao julgar a autuação idêntica da recorrente, nos autos do PTA de finais 40 e 41, foi no sentido de excluir a cobrança do ICMS e das respectivas multas sobre supostas entradas desacobertadas de documentação fiscal, uma vez que as mercadorias analisadas pela fiscalização foram integralmente tributadas quando da sua saída, seja mediante emissão de notas fiscais, seja mediante as exigências do ICMS e multa de revalidação desse auto de infração. Sustenta a recorrente que tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma se tratam de empresas comerciantes de grãos, onde a fiscalização, amparada no levantamento quantitativo financeiro diário, apontou supostas entradas de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais, ou seja, ambos os acordos tratam de situações idênticas. Salienta que, ao proferir a decisão dos presentes autos, esse Conselho entendeu como corretas as exigências de ICMS e respectivas multas sobre supostas entradas desacobertadas, conforme se infere no trecho da decisão recorrida, e que, de forma diametralmente oposta à decisão recorrida, o acordo paradigma entendeu pela impossibilidade da cobrança do ICMS e das respectivas multas sobre as entradas supostamente desacobertadas. Entende que, uma vez demonstrado que tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma tratam da mesma matéria, qual seja, a cobrança do ICMS e respectivas multas sobre as supostas entradas de grãos desacobertadas, levantadas pela fiscalização, por meio do levantamento quantitativo financeiro diário, onde o acórdão recorrido entendeu como corretas exigências da fiscalização e o acórdão paradigma entendeu pela impossibilidade da cobrança do ICMS e das respectivas multas sobre as supostas entradas desacobertadas, restou evidenciado o dissídio jurisprudencial necessário para a interposição do presente recurso de revisão. Traz a colação excertos das revisões recorrida e a indicada como paradigma. Então, primeiro, sobre o acórdão recorrido, o 24.966. Abre aspas. Verifica-se que, na apuração das operações por intermédio do levantamento, as entradas desacobertadas surgem do excesso de saídas da mesma mercadoria, sendo que essas saídas ocorreram acobertadas por documentação fiscal, em relação às quais não havia estoque de produtos suficiente para suportá-las. Todavia, no caso em questão, não houve recolhimento do ICMS nessas saídas, tendo em vista que as operações se deram com imposto diferido, item 42 da parte 1 do anexo 2 do regulamento de 2002. Conforme se verifica por amostragem dos documentos fiscais de saída emitidos anexos à impugnação. Nesse sentido, no caso em exame, correta a exigência do ICMS em relação às entradas sem acobertamento fiscal, como efetuado pela fiscalização, visto que, apesar de as saídas terem sido acobertadas por documento fiscal, elas foram realizadas sem destaque e recolhimento do imposto. Quanto ao outro acordo, o paradigma, o 23.566 de 2023, abre aspas. Na mesma toada, exclui-se a cobrança do ICMS e respectivas multas sobre as entradas desacobertadas de documentação fiscal, haja vista que as mercadorias foram integralmente tributadas quando de sua saída, seja mediante emissão de notas fiscais, seja mediante as exigências de ICMS e multa de revalidação desse auto de infração. Fecha aspas. Destaca emendas de outros acórdãos para reforçar seu entendimento e requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de revisão. É esse o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheira Cássia. Nós temos a presença
na sessão do Dr. Marcel Ribeiro Pinto, a quem eu concedo a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos, para que ele possa fazer suas considerações nessa fase, somente em razão do conhecimento ou não do recurso, doutor Marcel. Se superada essa fase, nós voltaremos à discussão para enfrentarmos o mérito, se superada essa fase do processo. O senhor tem a palavra no prazo regimental de 15 minutos. Perfeito. Bom dia a todos. É uma honra, mais uma vez, sustentar perante esse conselho. Eu desejo uma boa sessão a todos, o que faço na pessoa do presidente. E o conhecimento do recurso está lastreado na divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão proferido pela segunda Câmara, o acórdão de número 23566 de 2023. E a divergência ela fica clara quando se verifica que se tratam ambas as empresas de comercializadora de grãos dentro do estado que possuem os mesmos benefícios. A autuação foi lastreada no mesmo sentido no levantamento quantitativo diário e, inclusive, nós, após o parecer da assessoria, nós apresentamos memoriais para esse conselho para demonstrar que o produto que as duas empresas trabalham é o mesmo, o que não faz sentido quando o acórdão recorrido justifica pelo fato do diferimento não ter serem se tratar de situações diferentes. Tanto é verdade que diversos trechos do acórdão paradigma menciona que o produto analisado é o milho, que também tem o diferimento, assim como o produto da recorrente, que também é o milho. Então, por isso, o acórdão paradigma entendeu que não seria possível a cobrança do ICMS em relação às entradas desacobertadas, pelo fato de que essas entradas ou foram acobertadas pela documentação fiscal ou elas foram tributadas integralmente pelo auto de infração na saída. Nesse sentido que nós demonstramos o dissídio e pedimos o reconhecimento do recurso. Pelo reconhecimento, seria esse ponto que eu teria para ressaltar. Ok, muito obrigado, doutor Marcel. Eu passo a palavra, então, ao doutor Geraldo Júnior para suas considerações pelo prazo regimental de 15 minutos, para que possa fazer suas considerações em razão do conhecimento ou não do recurso. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Geraldo Datas, as conselheiras Juliana, Gislana, Cássia e Cindy, bem como a secretária de Câmara, Rony Elisa, demais ouvintes do YouTube e o procurador aqui da recorrente, doutor Marcel. Muito bem, é um caso em que, conforme aqui relatado, a recorrente alega uma divergência em relação ao acordo 23566 de 2023 da segunda Câmara, alegando que ambos os acórdãos tratam de situações semelhantes em relação à forma de fiscalização pelo LECFID e as mercadorias serem basicamente as mesmas como comércio de grãos. Todavia, resumidamente, não se aplica aqui a necessária divergência entre as decisões confrontadas conforme requisito para o conhecimento no recurso, uma vez que estamos diante de situações com peculiaridades diferentes. Em um caso, houve a tributação na saída e em outro, não houve em razão do diferimento. A decisão recorrida manteve a exigência de ICMS sobre as entradas de mercadorias desacobertadas porque as saídas não foram tributadas, tendo em vista que as operações se deram com imposto diferido. Diferentemente, na decisão paradigma, a Câmara afastou a exigência do ICMS sobre as entradas de mercadorias desacobertadas, porque as mercadorias foram integralmente tributadas quando da sua saída. Assim, não havendo a similaridade fática entre as situações, reputa-se não atendida a condição do artigo 63 do RPTA e roga-se pelo não conhecimento do recurso. Obrigado. Obrigado, doutor Geraldo. A questão, então, está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, por favor. Me parece que em relação a essa empresa, há uma petição que foi juntada ao EPTA, mas que precisa de uma deliberação da Câmara a respeito. Obrigado, conselheiro Ivana. Eu ia colocar essa questão, inclusive, né? O documento em si foi protocolado junto ao EPTA, para trazer ao conhecimento o entendimento da empresa que tem uma decisão em sede
repercussão geral que teria implicação sobre a aplicação da multa, tá? É só trazendo isso e fazendo protesto pela consideração dessa decisão no lançamento. Como se trata de uma questão de mérito, a gente tem que superar essa questão do conhecimento, naturalmente, para enfrentar essa matéria. Mas, dado o conteúdo do documento, a minha proposição é, inclusive, que seja indeferida a juntada desse documento ao EPTA, posto que, na verdade, ele não traz fato novo, né? Isso já é de conhecimento do Conselho, então não teria implicação direta. Então, nós teríamos que deliberar só sobre a juntada ou não desse documento, ele tem que ser tratado como mero memorial, e penso que, nesse sentido, não há necessidade de fazer a juntada desse documento, tá? Mas, no momento que for pronunciados os votos em relação ao conhecimento do recurso, na sequência, eu gostaria de pedir já à conselheira relatora que já se manifestasse para a gente deliberar sobre a juntada ou não do documento, com a minha proposta de que seja proposto o indeferimento, tá, da juntada do documento. Podemos dar prosseguimento à discussão sobre o conhecimento? Todos os conselheiros estão esclarecidos sobre? Podemos encaminhar, então, a fase de votação? Por favor, conselheira Cássia Adriane pode se manifestar, portanto, a respeito do conhecimento ou não do recurso, e, ao final, fazer suas considerações pela juntada ou não desse documento que foi apresentado. Tá? Sim, senhor presidente. Bem, apesar da juntada de documentos aí pela parte, a minha análise ateve-se à admissibilidade dos recursos, então eu tive que me ater ao texto dos acórdãos, né, ao teor dos acórdãos, e nesse sentido, o meu voto vai ser nos termos do parecer da auditoria, que é de autoria da assessora Neiva de Fátima Limas Brito. Bem, então analisamos os pressupostos da admissibilidade. A primeira condição, ok, tá admitida, né, que é capitulada lá no inciso 2 do artigo 163 do RPTA, está atendido. Mas a segunda condição, que é a divergência jurisprudencial, o que acontece? A recorrente sustenta que a decisão recorrida revela-se divergente da decisão proferida no acórdão paradigma. A recorrente aborda no recurso que o entendimento do Conselho, ao julgar a autuação idêntica da recorrente nos autos do PTA de finais 40 e 41, foi no sentido de excluir a cobrança do ICMS e das respectivas multas sobre supostas entradas desacobertadas de documentação fiscal, uma vez que as mercadorias analisadas pela fiscalização foram integralmente tributadas quanto sua saída, seja mediante emissão de nota fiscal, seja mediante as exigências de ICMS e multa de revalidação desse auto de infração, e que, de forma diametralmente oposta à decisão recorrida, o acórdão paradigma entendeu pela impossibilidade da cobrança do ICMS e das respectivas multas sobre as entradas supostamente desacobertadas. Entende que, uma vez demonstrado que tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma tratam da mesma matéria, qual seja a cobrança do ICMS e as respectivas multas sobre as supostas entradas de grãos desacobertadas, levantadas pela fiscalização por meio do levantamento, onde o acórdão recorrido entendeu como correta as exigências da fiscalização e o acórdão paradigma entendeu pela impossibilidade da cobrança do ICMS das respectivas multas sobre as supostas entradas desacobertadas. Então, restou evidenciado o dissídio jurisprudencial necessário para a interposição do presente recurso. Ocorre que, verificando-se o teor das decisões recorrida e paradigma se tratam de situações distintas, uma vez que na decisão recorrida a Câmara de Julgamento manteve a exigência do ICMS sobre as entradas de mercadorias desacobertadas, porque as saídas acobertadas por documentação fiscal não foram tributadas, pois as operações se deram com o imposto diferido, enquanto, na decisão paradigma, a Câmara de Julgamento afastou a exigência do ICMS sobre as entradas de mercadorias desacobertadas, porque, naquele caso, as mercadorias foram tributadas quando de sua saída.
Então, independente de ser a mesma mercadoria, houve essa divergência de procedimento que levou a entendimentos diferentes e a decisões diferentes, no caso dos dois acordos. Então, no recurso ora analisado, o pressuposto para reapreciação do julgamento é a caracterização de divergência entre a decisão recorrida e a paradigma quanto à aplicação da legislação tributária. E eu entendo, no meu voto, que a recorrente não logrou êxito em comprovar. Diante do disposto, não foi atendida a segunda condição prevista no inciso 2 do artigo 163 do RPTA, frustrando a exigência de preenchimento cumulativo das condições estabelecidas no regulamento. E, por consequência, não se encontram configurados os pressupostos para admissibilidade do recurso de revisão. Com relação à admissibilidade, senhor presidente, é esse meu voto. Agradeço a conselheira Cássia Adriane e a conselheira entende como prejudicada, portanto, a juntada do documento, né, uma vez não superada essa questão do conhecimento do seu entendimento. Sim, consequentemente, eu entendo que nós, no meu voto, na minha percepção, a gente não analisaria o método. Ok, muito obrigado. Passando a palavra, então, na sequência, a doutora Ivana Maria de Almeida, para suas considerações, seu voto. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma, eu acompanho a relatora, tanto no sentido de entender que as decisões trata de situações distintas, né? A decisão recorrida é o paradigma, como apontado para ela, nos termos do parecer da assessoria, e também por entender que o documento trazido aos autos em nada implica o lançamento, nesse momento, né, como voto. Muito obrigado, conselheira Ivana. Com a palavra, a conselheira Gislana da Silva Carlos, para suas considerações, seu voto. Muito obrigada, presidente. Aproveito para desejar um ótimo dia a todos. Eu acompanho os votos que me antecederam, em relação tanto ao documento quanto à admissibilidade. Muito obrigado, conselheira Gislana. Com a palavra, a conselheira Cíntia Andrade Moraes, para suas considerações, seu voto. Bom dia a todos, obrigado, senhor presidente. Bom, eu acompanho também o voto da relatora, no sentido de não conhecer do recurso por ausência dos pressupostos e pelo indeferimento da juntada da petição protocolada. Obrigado, conselheira Cíntia. Com a palavra, a conselheira Juliana de Mesquita Penha, para suas considerações, seu voto. Obrigado, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos, desejar um bom dia e também para dizer que é uma honra participar mais uma vez dessa Câmara com vocês. E nesse mesmo sentido, eu vou acompanhar todos os votos que me antecederam com a relatora. Ok, muito obrigado, conselheira Juliana. Eu vou acompanhar os votos que me antecederam. Também acho que restou bem demonstrado nos autos de que, embora possa parecer circunstâncias semelhantes, na verdade se trata de situação distinta daquela que foi objeto do lançamento ora em discussão. Nesse sentido, portanto, entendo que também não foi atendida a segunda condição para cabimento do recurso, razão pela qual eu também julgo no sentido de não conhecer o recurso por ausência dos pressupostos legais de seu cabimento. Sendo assim, e no mesmo sentido, também pelo indeferimento da juntada de petição que foi apresentada relativamente à questão do mérito, uma vez que restou prejudicado o conhecimento desse recurso. Nesse sentido, acorda a Câmara Especial do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, a unanimidade de votos em preliminar, em não conhecer do recurso interposto por ausência dos pressupostos legais de seu cabimento. Essa é a decisão. Agradeço ao doutor Marcel, que esteve conosco nessa sessão de julgamento, ficando, portanto, prejudicada a juntada da petição que foi apresentada pelos mesmos argumentos e fundamentos apresentados nos votos que me antecederam. Tá? Muito obrigado, doutor Marcel. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou pedir licença à Câmara, nós vamos precisar fazer uma interrupçãozinha de 5 minutos, que tem um equipamento nosso que entrou no processo de atualização, nós vamos ter que reiniciá-lo sob pena da gente ter interrupção da sessão de forma involuntária aqui, para que a gente não tenha esse prejuízo na sessão. Nós vamos interromper 5 minutinhos, é muito rápido, e a gente já volta, tá?
Renovando meus cumprimentos à nossa audiência do YouTube, cumprimentando os advogados que estão presentes e aos conselheiros que compõem conosco essa sessão de julgamento, nós retomamos a sessão do dia 25 de outubro de 2024 da Câmara Especial do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, após uma pequena interrupção para resolver um problema técnico aqui na nossa sessão. Dando prosseguimento, portanto, ao julgamento, nós vamos anunciar agora o item 3 da pauta. Trata-se do PTA 0100-341-198747, que tem como autuada CSN Cimentos Brasil S.A. Nesse caso, ela também se apresenta como recorrente, sendo, portanto, revisora, nesse caso, Cássia Adriana de Lima Rodrigues e relatora Ivana Maria de Almeida, que tem a palavra para proferir seu relato. Obrigada, senhor presidente. Novamente, meu bom dia a todos, em especial ao representante da empresa. Versa a presente autuação sobre a constatação das seguintes irregularidades que, no período de 1º de fevereiro de 2021 a 31 de outubro de 2023. Primeira, aproveitamento indevido de créditos de ICMS relativos a aquisições de materiais de uso e consumo, que para essa irregularidade as exigências foram do ICMS apurado, a multa de revalidação prevista no artigo 56, inciso 2, e a multa isolada prevista no artigo 55, inciso 26, ambos da Lei 6763. A segunda irregularidade do lançamento é a falta de recolhimento do ICMS relativo à diferença de alíquota referente às aquisições interestaduais de materiais de uso e consumo. Para essa irregularidade, o fisco exigiu o ICMS e a correspondente multa de revalidação. A primeira Câmara de Julgamento, em decisão consubstanciada no Acordo 24736-24 primeira, em preliminar à unanimidade, indeferiu o pedido de perícia. No mérito, a unanimidade julgou procedente o lançamento nos termos do parecer da assessoria do Conselho. Inconformada, a autuada interpõe, então, presente recurso de revisão, e aí afirma que a decisão recorrida revela-se divergente da decisão proferida no acordo paradigma número 22.549/21, segunda. A empresa traz em síntese com argumentos de que, em casos semelhantes ao acordo recorrido, nos quais a empresa foi acusada de ter deixado de recolher ICMS sobre aquisições de bens supostamente alheios à atividade do estabelecimento, este conselho entendeu que os itens autuados seriam empregados no processo produtivo do estabelecimento, que é exatamente o acordo paradigma. Argue que as decisões proferidas aplicaram de forma completamente distinta o conceito de bens alheio à atividade do estabelecimento previsto na legislação. Diz que no acordo paradigma, o Conselho reconheceu, por exemplo, que a mercadoria titulador potenciométrico, dispositivo Thermo-Fisher e fonte Thermo e Scientific CF252 foram empregados em atividades diretamente relacionadas ao processo produtivo, ou seja, não seriam alheios à atividade do estabelecimento. No presente caso, porém, diz que este Conselho fez uma interpretação muito mais ampla da expressão bens alheios à atividade do estabelecimento, considerando, por exemplo, que a atividade fim do estabelecimento para fins de creditamento do ICMS estaria caracterizada apenas durante o beneficiamento ou transformação da matéria-prima ou do produto em elaboração. Alega que o critério adotado no acordo paradigma para que o item esteja relacionado ao processo produtivo do contribuinte é, então, distinto daquele aplicado pelo acordo recorrido. Entende que há divergência quanto ao critério utilizado para que um bem seja ou não considerado alheio na atividade fim da empresa. Que no paradigma não se levou em consideração apenas o beneficiamento ou transformação da matéria-prima ou do produto em elaboração, mas sim o papel efetivamente exercido pelo bem no processo produtivo. E assim requer, ao final, o conhecimento e provimento do seu recurso.
O processo teve análise da assessoria desta casa, que emitiu seu parecer, diz que a decisão indicada como paradigma encontra-se apta para ser analisada quanto ao cabimento do recurso, tendo em vista que foi publicada há menos de 5 anos da data da publicação, registra que a decisão paradigma foi submetida à Câmara Especial em sede de recurso de revisão, não tendo sido alterada conforme acórdão 5.467/21 Câmara Especial, portanto, ela encontra-se apta a ser analisada quanto aos pressupostos de admissibilidade do presente recurso. Constatando-se, porém, que os lançamentos cuidam de aspectos fáticos distintos, legislação tributária distintas, com especificidades próprias, as decisões, segundo a assessoria, não guardam necessariamente pertinência quanto ao resultado final. Assim, quanto ao mérito do conhecimento, entende a assessoria não restar caracterizada a alegada divergência jurisprudencial, opinando, então, pelo não conhecimento do recurso de revisão interposto. É este o relatório quanto ao conhecimento, senhor presidente. Ok, muito obrigado, conselheira Ivana. Nós temos a presença, portanto, do doutor Vitor Mendonça Espósito, que no caso representa a recorrente, a quem eu concedo o prazo de 15 minutos para que possa fazer suas considerações nessa fase, só em razão do conhecimento ou não do recurso. Se superar essa fase, será restituída a palavra para que a gente possa adentrar o mérito da questão. Perfeito, presidente. Obrigado. Primeiramente, cumprimento a todos presentes, conselheira Ivana, relatora, demais conselheiras, senhor presidente, doutor Geraldo também, assessora Roselina, bom dia a todos. Bem, a conselheira Ivana resumiu muito bem qual que é a discussão aqui, quase que dispensando essa minha manifestação, mas eu queria pontuar brevemente algumas questões que eu acho que são relevantes. A discussão aqui já é conhecida desse conselho, ela gira em torno da classificação dos bens que foram objeto da atuação, se seriam bens de uso e consumo ou se seriam produtos intermediários, como defende a recorrente. Em torno dessa discussão em relação à classificação dos bens está o emprego dos bens na atividade produtiva, se eles são empregados diretamente na atividade produtiva ou não, se seriam alheios à atividade produtiva, como menciono nos termos da legislação. E o acórdão recorrido, ele entendeu que os bens autuados seriam alheios à atividade de produção, não seriam empregados diretamente na atividade produtiva. E o ponto relevante aqui é o critério que foi utilizado pelo acórdão recorrido para fixar o que seria empregado na atividade produtiva e o que seria alheio à atividade produtiva. Em alguns trechos do acórdão, a gente consegue verificar qual que foi esse critério, qual foi o critério, o limite utilizado para definir atividade produtiva ou alheio à atividade produtiva. Então, a gente cita no recurso de revisão um trecho do acórdão que isso fica bem claro, apesar, nesse trecho, o voto estava discutindo uma questão em relação ao transporte da matéria-prima, o emprego das correias transportadoras, era uma análise específica, mas nesse trecho fica bem claro qual que é o critério utilizado pelo acórdão. Eu vou ler esse trechinho que fala o seguinte, um curto parágrafo. Sob o prisma da IN 01 de 86, durante o transporte do material, não ocorre qualquer beneficiamento ou transformação da matéria-prima ou do produto em elaboração, condição sine qua non para que determinado bem seja considerado produto intermediário. Então, está bem claro aqui que o critério que a decisão recorrida utilizou foi beneficiamento ou transformação da matéria-prima. Isso aí é a condição necessária, ele coloca condição sine qua non, para que seja considerado produto intermediário, ou seja, para que seja considerado como empregado diretamente no processo produtivo. Beneficiamento ou transformação da matéria-prima. Isso aí está bem claro. Acontece que esse critério é um critério muito restritivo. Inclusive, por exemplo, o próprio STJ, a gente menciona a decisão dos embargos de divergência do STJ, que decidiu essa questão relacionada ao produto intermediário,
ele fixa um critério muito mais amplo, que esse critério de mera beneficiamento ou transformação da matéria. Mas a questão aqui também não é demonstrar divergência com a decisão do STJ, e sim com outras decisões do Conselho. E foi isso que a gente demonstrou, porque o próprio Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, em outra decisão, aplicou também um critério diferente do critério aplicado pelo acórdão recorrido. E, só a título de esclarecimento, esse acórdão paradigma, ele tinha como parte a mesma empresa, na verdade, a empresa do mesmo grupo, e também analisava a produção de cimento. Então, assim, o contexto fático é exatamente o mesmo. Estamos falando de produção de cimento aqui nos dois casos. E o acórdão paradigma admitiu alguns bens que haviam sido glosados na autuação. E eu vou ler o trechinho, a conselheira Ivana chegou ali no relatório, eu vou reiterar esse trecho, porque é muito esclarecedor. O acórdão paradigma fala o seguinte: entretanto, deve-se excluir das exigências relacionadas ao titulador potenciométrico utilizado para realizar análises químicas dos produtos no laboratório de análises químicas, ao dispositivo Thermo Fisher e à fonte Thermo Scientific CF252, utilizados para analisar a qualidade química do material, ou seja, em atividade diretamente relacionada à produção de cimento. Ou seja, esse acórdão paradigma, ele entendeu que análise química e análise da qualidade química, análise química dos materiais em laboratório, seria atividade relacionada ao processo de produção de cimento. Esse entendimento não é compatível com o entendimento aplicado pelo acórdão recorrido, de que o beneficiamento ou transformação da matéria-prima seria condição sine qua non para que determinado bem seja considerado produto intermediário. Por quê? A mera análise química do material não faz parte do beneficiamento ou da transformação da matéria-prima. Não se trata de transformação, é uma análise química que é feita. E o acórdão paradigma reconheceu que isso é atividade diretamente relacionada ao processo de produção de cimento, à produção de cimento. Então, se a gente utiliza o critério do acórdão paradigma, então os itens autuados nesse processo deveriam ter sido admitidos, ou ao menos grande parte desses, pelos critérios do acórdão paradigma. Pelos critérios do acórdão recorrido, de beneficiamento ou transformação da matéria-prima como condição sine qua non, ao utilizar esse critério, então, no acórdão paradigma, o titulador potenciométrico, o dispositivo Thermo Fisher, que são utilizados nas análises, não poderia ter sido admitido, pelo critério utilizado no processo que está sendo julgado agora. E foram admitidos. E isso foi mantido, inclusive, no Conselho Especial, na Câmara Especial. Então, a gente entende que está muito clara a divergência do critério utilizado pelo acórdão recorrido e o acórdão paradigma na fixação dos limites de o que é um bem empregado na atividade produtiva e o que é um bem alheio. Os critérios foram completamente diferentes. Então, por conta disso, a gente entende que está caracterizada a divergência jurisprudencial, a divergência de interpretação entre os dois acórdãos, especialmente em relação à previsão de bens alheios à atividade produtiva. Os critérios aplicados foram completamente diferentes em relação a esse termo alheio à atividade produtiva. É isso. Obrigado a atenção de todos. Muito obrigado, doutor Vitor. Com a palavra, então, doutor Geraldo Júnior, pela Fazenda Pública Estadual, para que possa fazer suas considerações pelo prazo regimental de 15 minutos, em razão do conhecimento ou não do recurso. Bom dia novamente, cumprimento a todos, e cumprimento o procurador aqui da parte recorrente. O mesmo sustenta, né, a divergência em relação ao acórdão 22549 de 2021 da segunda Câmara, especificamente em razão da expressão bens alheios à atividade de estabelecimento, alegando que houve uma interpretação aí muito mais ampla, né, no presente caso, né. Todavia, não se configura essa alegada divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e a paradigma, uma vez que estamos diante de situações fáticas distintas, que ensejam, inclusive, a aplicação de uma legislação tributária diferente para cada caso. Na decisão paradigma, os itens em que foram
mantidos os créditos são diferentes dos itens do acórdão recorrido. No caso paradigma, o titulador potenciométrico, dispositivo termofischer, fonte termocientífica, são itens que não são objeto do presente lançamento, são itens imobilizados, utilizados para analisar a qualidade química do material. Assim, esse caso foi analisado pela Câmara à luz da legislação, que define bens a leis, atividades de estabelecimento, e na instrução normativa 01 de 98. Já na decisão recorrida, em que os itens são diversos, da decisão paradigma, a Câmara analisou à luz da instrução normativa 01 de 86, para a caracterização do produto como intermediário. Assim, diante dessas diferenças fáticas e legislação tributárias diversas, não é caso aí de aplicação dessa divergência. Vale ressaltar, inclusive, que a decisão recorrida rechaçou o laudo técnico trazido pela defesa referente ao PTA da decisão paradigma, deixando consignado na oportunidade que no presente processo ele não havia o estorno de crédito de bens individualizados integrantes do ativo mobilizado da empresa autuada, mas somente de partes e peças de reposição e manutenção periódica neles aplicados. O que se observa da jurisprudência deste Conselho, conforme foi aqui sustentado pela AGE no julgamento de origem, é a existência de diversos outros acordos de todas as câmeras desse Conselho, envolvendo a mesma empresa, mesmos produtos, e nos casos foi mantida a autuação, julgando-se procedente o lançamento na linha aqui defendida. Pelo exposto, reputa-se não atendida a divergência jurisprudencial e requer não admissão do recurso de revisão. Obrigado. Muito obrigado, doutor Geraldo. Passamos, então, à fase de discussão. Eu indago os conselheiros se estão esclarecidos para encaminhar a votação. Sendo assim, devolvo a palavra à conselheira relatora Ivana Maria de Almeida por suas considerações sobre. Obrigada novamente, senhor presidente. Bom, superada a condição de admissibilidade referente ao rito processual, cumpre a nós verificar o atendimento também da segunda condição relativa à divergência jurisprudencial. Não obstante, ambas as empresas autuadas nos PTAs, referente às decisões que a gente analisa, lidarem com a fabricação de cimento, observando os fundamentos das decisões, verifica-se que não se encontra configurada divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e a paradigma, quanto à aplicação da legislação tributária, uma vez que a situação fática dos lançamentos não é a mesma em ambos os casos, como bem trouxe o representante da Fazenda. A empresa analisa o acórdão recorrido sob o ponto de vista de bem alheio à atividade do estabelecimento, o que não se faz pertinente, uma vez que os autos recorridos discutem o creditamento à luz da característica e legislação de bens de uso e consumo e produtos intermediários. Na decisão paradigma, os itens cujos créditos foram mantidos, novamente, o titulador, o dispositivo termofischer e a fonte termocientífica, esses itens que não são objeto do presente lançamento, eu saliento, e que são bens imobilizados, utilizados para analisar a qualidade química do material, verifica-se, então, que eles foram analisados pela segunda Câmara de Julgamento à luz da legislação que define bens alheios à atividade do estabelecimento, o regulamento e a instrução normativa 01 de 98. Já na decisão recorrida, os itens tiveram o estorno dos créditos mantidos pela primeira Câmara, à luz da caracterização do produto como intermediário, fundamentando-se no regulamento e na instrução normativa 01 de 86. Assim como bem destaca a assessoria, os lançamentos cuidam de aspectos fáticos distintos, legislação tributária distintas, com especificidades próprias, que são as instruções normativas 01 de 98 e 01 de 86, então as decisões não guardam necessariamente pertinência quanto ao resultado final. Nesse sentido, não se constata a divergência das decisões quanto à aplicação da legislação tributária, e assim eu não conheço do recurso nos termos do parecer da assessoria. Ok, muito obrigado, conselheira Ivana. Com a palavra, a conselheira Cássia Adriane de Lima Rodrigues, por suas considerações e seu voto.
Senhor presidente, obrigada. Eu vou acompanhar integralmente a conselheira relatora no seu voto. Ok, muito obrigado, conselheira Cássia. Com a palavra, a conselheira Cindy Andrade Moraes, por suas considerações e seu voto. Obrigada, senhor presidente. Pelas mesmas razões colocadas aqui pela conselheira relatora, eu vou acompanhar o voto integralmente. Obrigado, conselheira Cindy. Com a palavra, a conselheira Gislana Silva Castro, por suas considerações de voto. Muito obrigada, presidente. Acompanho a relatora. Obrigado, conselheira. Com a palavra, a conselheira Juliana de Mesquita Penha, por suas considerações e seu voto. Obrigada, presidente, com a relatora. Bem, eu também vou. Obrigado, conselheira Juliana. Eu também vou acompanhar os votos que me antecederam. Eu acho que o caso ficou evidenciado, portanto, e não restou atendida a segunda condição, uma vez que no presente processo, inclusive, não há estorno de crédito efetivamente considerado que, de certa forma, em relação à decisão recorrida, e há, portanto, uma divergência, melhor dizendo, não há, portanto, a divergência alegada, portanto, pela defesa. Entendo que, nesse caso, também não há como acolher, portanto, o conhecimento do recurso. Acorda a Câmara Especial, acorda a Câmara Especial do Conselho de Contribuinte do Estado de Minas Gerais, portanto, em preliminar, a unanimidade de votos em não conhecer do recurso de revisão interposto por ausência dos pressupostos legais de seu cabimento. Essa decisão, portanto, eu agradeço ao doutor Vitor, que esteve conosco nessa sessão de julgamento. Foi uma honra ter aqui conosco, doutor Vitor. Muito obrigado pela presença. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom trabalho. Muito obrigado. Dando sequência à nossa sessão de julgamento, agora eu vou anunciar os itens 4 e 5 da pauta. Aqui, no caso, nós temos os PTAs, respectivamente considerados 0100, 204, 65, 16, 61, e temos o PTA 0100, 204, 85, 05, 74. Ambos os PTAs têm como autuada Degranel, Transporte e Comércio Limitada, que também se apresentam como recorrente. Nesse caso, é revisor Geraldo da Silva Datas e é relatora Juliana de Mesquita Penha, que tem a palavra para proferir seu relato. Obrigada, senhor presidente. Bom, os dois processos são a mesma matéria, o que diferem os dois são os períodos de autuação, sendo o PTA de final 74, o período de 1 de 1 de 2017 a 30 de 6 de 2020, o PTA de final 61, que foi o período de 1 de 1 de 16 a 31 de 2 de 2016. Bom, essas autuações versaram sobre a apropriação de créditos de imposto em desacordo com a legislação tributária na escrita fiscal, referentes às aquisições de combustíveis, lubrificantes, pneus, câmaras de ar, de reposição ou material de limpeza em decorrência da inobservância da limitação ao acreditamento imposta pelo artigo 66, inciso 8 do RCMS 2002, que determina o estorno voluntário proporcional desses créditos do imposto em face da realização de prestações de serviço de transporte não alcançados pelo tributo de prestação de serviço de transporte que se incidem em outras unidades da federação, classificadas no CFOP 5932 e 6932. Também foram eleitos para o polo passivo da obrigação tributária os responsáveis solidários sócio-administradores. A primeira Câmara de Julgamento, em decisão consubstanciada no acórdão 24.719 de 24 da primeira, julgou parcialmente procedente o lançamento, conforme reformulação do crédito tributário efetuado pela própria fiscalização, e nos termos da assessoria. Só um minutinho. Inconformada a autuada, interpôs esse presente recurso de revisão e afirma que a decisão recorrida se revela divergente da decisão proferida no acórdão indicado como paradigma, o acórdão 22.973 de 2021 da segunda Câmara. Ressalta que tal decisão encontra-se apta para ser analisada quanto ao cabimento do recurso, tendo em vista que foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 5 de 11 de 2021, portanto, há menos de 5 anos. Considera
sustenta também a recorrente que há divergência entre o acordo recorrido e o acordo indicado como paradigma em relação às hipóteses em que o crédito deve ser estornado, pois enquanto o acordo paradigma decidiu que o estorno só seria devido no caso de operações subsequentes não tributadas e ou com isenção de ICMS, o acórdão recorrido não reconheceu o direito ao crédito ou sua manutenção em diversos casos, inclusive em hipóteses em que a tributação transcreve os seguintes trechos das decisões para sustentar a alegada divergência. O acordo recorrido, que constatou que a impugnante apropriou créditos de ICMS relativos a aquisições de combustíveis, lubrificantes, pneus, câmaras de ar de reposição e materiais de limpeza sem observância da proporcionalidade entre as receitas realizadas no estado de Minas Gerais e as receitas totais da empresa, bem como em relação à prestação de serviços de transporte ocorridas ao amparo da isenção ou não incidência na forma estabelecida pelo artigo 66, inciso 8 do RICMS de 2002. E no acordo paradigma, o trecho, o direito ao crédito pelas entradas somente poderia ser negado caso as saídas com a mercadoria resultante tivessem ocorrido ao abrigo da isenção ou da não incidência, como consequência do direito ao creditamento. Quando o confronto dos débitos com os créditos em uma determinada competência resultar em saldo credor, ele não pode ser simplesmente desconsiderado, como aconteceu no cálculo da fiscalização. Fecha aspas, foram essas as citações do recorrente. A assessoria deste conselho, então, emitiu um parecer afirmando que não tem qualquer relação entre si, os acórdãos sendo absolutamente distintas as decisões, tanto no aspecto fático quanto na legislação de regência. Como se vê na emenda do acordo recorrido supratranscrita, já dita aqui, ele trata de apropriação de créditos relacionados à entrada de insumos utilizados na prestação de serviços de transporte, sem observância da proporcionalidade entre as receitas realizadas em Minas Gerais e as receitas totais da empresa, bem como de falta de estorno de crédito em relação às prestações de serviços realizados ao abrigo da isenção ou não incidência do imposto na forma estabelecida pelo artigo 66. Portanto, após a análise dos autos em teor do acordo indicado como divergente, constatou a assessoria que não assiste razão à recorrente, eis que a decisão apontada como paradigma, proferido no acordo 22.973 da segunda Câmara, não se revela divergente daquela tomada no acordo recorrido quanto à aplicação da legislação tributária, uma vez que as decisões confrontadas foram distintas, por estarem baseadas em aspectos fático-probatórios e casos concretos também distintos. Finaliza o parecer da assessoria, afirmando que não se encontram configurados os pressupostos para admissibilidade deste recurso de revisão, e este é meu relato, senhor presidente. Ok, muito obrigado, conselheira Juliana. Com a palavra, concedo a palavra, portanto, pela representação, portanto, da recorrente, ao doutor Eurides Veríssimo de Oliveira Júnior, para que possa fazer suas considerações pelo prazo regimental de 15 minutos, em razão do conhecimento ou não do recurso. Por favor, doutor Eurides. Bom dia a todos. Somente com o propósito de elucidar, estamos julgando o processo final 1661 e 0574 em conjunto, ou só 1661 inicialmente? Só os dois em conjunto. Tá? Os dois em conjunto, certo? Isso, exatamente. Perfeito. Considerando, em relação à admissibilidade do recurso, ao pressuposto de admissibilidade, o objeto da autuação, na verdade, os dois processos, eles trazem alguns pontos que digam respeito à apropriação de créditos, e dentre os pontos trazidos, tem um ponto que é muito sensível, diz respeito ao estorno de créditos decorrentes do estabelecimento filial da pessoa jurídica, sendo que o estabelecimento filial da pessoa jurídica, ele foi
antes da lavratura do auto de infração relacionado ao estabelecimento matriz, ele havia sido fiscalizado e autuado meses antes, considerando, inclusive, o estorno de créditos pelo estabelecimento filial apropriado. Lembrando que o estabelecimento filial apropriado, ele não realizou operações tributadas pelo ICMS, e os créditos por ele apropriados que têm relação, naturalmente, com a aquisição de itens inerentes à prestação de serviço, de transporte, esses créditos foram glosados e o valor correspondente a esses créditos os valores foram cobrados como débitos de ICMS acrescidos de multa de validação e multa de validação e multa isolada. O que ocorreu? Após a constituição desse crédito tributário em relação à filial, houve a fiscalização do estabelecimento matriz e a autuação também do estabelecimento matriz em relação à mesma base de créditos, cujos créditos foram transferidos pelo estabelecimento filial para o estabelecimento matriz. Estou trazendo isso porque esse ponto ele é muito sensível em relação a este processo específico, uma vez que houve um pedido de unificação de inscrição ou de inscrições, e esse pedido de unificação de inscrições ele foi protocolizado, só para que eu não me equivoque, em novembro de 2017 e deferido em junho de 2018, e nesse intervalo de tempo os créditos foram transferidos regularmente entre o estabelecimento filial e o estabelecimento matriz, naturalmente do estabelecimento filial para o estabelecimento matriz. E este ponto específico, ele representa provavelmente ou certamente a principal parcela do débito lançado. Ou seja, houve um auto de infração anteriormente lavrado em relação ao estabelecimento filial, especificamente com relação aos créditos pelo estabelecimento filial apropriados, e naturalmente convertendo os créditos em débito, e posteriormente houve a fiscalização e autuação do estabelecimento matriz, considerando a mesma base de créditos. Este é um ponto que, no meu entendimento, tem muita relevância em relação a esse processo. Com relação aos créditos apropriados, conforme dito, houve apropriação de créditos relacionados, na verdade, apropriação e manutenção de créditos relacionadas às operações realizadas que destinem mercadorias ao exterior. Esses créditos foram também glosados. Há um equívoco por parte da fiscalização em relação à apropriação de créditos relacionados ao ativo imobilizado. Houve a solicitação de identificação desses créditos, e essa identificação foi apresentada, inclusive, didaticamente em planilha. E houve uma distorção quando da revisão do lançamento em relação ao entendimento das informações prestadas. Estou falando de créditos específicos relacionados a bens destinados ao ativo imobilizado. Então, um equívoco de compreensão da apuração do tributo. Estou falando especificamente de questões relacionadas à apropriação de crédito destinado ao imobilizado escriturados no livro SIAP. E os demais itens foram relacionados a operações tributadas em outras unidades da Federação, bem como a folha de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, operações tributadas em outras unidades da Federação, e esta questão relacionada aos créditos oriundos do estabelecimento filial. Essas foram as razões fundamentais da autuação. Lembrando que, em relação aos créditos oriundos da filial e em relação aos créditos decorrentes de ativo mobilizado, há um ponto de atenção sensível quanto a esses dois itens. É isso. Ok, muito obrigado, doutor Euridice. Eu passo a palavra, então, na sequência, ao doutor Geraldo Júnior, que tem o prazo regimental de 15 minutos para fazer suas considerações em relação aos dois PTAs. Bom dia, novamente cumprimento a todos e ao doutor Euridice, procurador da parte recorrente. A recorrente basicamente sustenta aí no seu recurso uma divergência em relação às hipóteses em que o crédito deve ser estornado, com base no Acórdão 22.973 de 2021 da segunda Câmara. Todavia, no presente caso, não há essa alegada divergência entre a decisão recorrida e a paradigma, uma vez que são situações fáticas com peculiaridades distintas, o que ensejou, inclusive, a aplicação
de dispositivos da legislação tributária diferentes. No acórdão recorrido, estamos diante de apropriação de créditos relacionados à entrada de insumos utilizados na prestação de serviços de transporte, sem a observância da proporcionalidade entre as receitas realizadas em Minas e as receitas totais da empresa, bem como falta de estorno de crédito em relação às prestações de serviço realizadas ao abrigo da isenção ou da não incidência, na forma aí estabelecida no artigo 66, inciso 8 do regulamento. Esse dispositivo que apresenta condicionantes ao creditamento de ICMS relativo à entrada de produtos adquiridos por prestadores de serviços de transportes, que é adotado um regime de débito e crédito, que foi, dispositivo esse que foi observado na autuação, que também se fundamenta no artigo 71.1 do regulamento, que determina o estorno de créditos decorrente da entrada de mercadoria que for objeto de operação ou prestação subsequente alcançada pela isenção ou pela não incidência. O acórdão recorrido, assim, aplicando esses dispositivos, não reconheceu o direito ao creditamento, estornando todos os créditos que não se adequavam ali às condicionantes estabelecidas. De forma diferente, o Acórdão Paradigma trata de falta de retenção e recolhimento de ICMS-ST relativo à mercadoria adquirida com substituição tributária, mas que foi posteriormente utilizada como matéria-prima em processo de industrialização do estabelecimento, o que determinou um novo procedimento de retenção do ICMS-ST em observância ao disposto no artigo 222, inciso 2, a linha D do regulamento, combinado com o artigo 12, caput, parte 1 do anexo 15. Ressalta-se que a afirmação contida no acórdão Paradigma e destacada por diversas vezes pela recorrente, no sentido de que o direito ao crédito pelas entradas somente poderia ser negado caso as saídas com a mercadoria resultante tivessem ocorrido ao abrigo da isenção ou da não incidência, diz respeito somente a um contexto fático do lançamento que lhe deu origem, no caso Paradigma, não se tratando de uma regra geral aplicável a todas as situações de estornos, como não se aplica ao presente caso. Assim, tratando-se de decisões confrontadas distintas e baseadas em aspectos fáticos e probatórios distintos, reputa-se não atendida a divergência jurisprudencial, motivo pelo qual requer o não conhecimento do recurso de revisão. Essas são as considerações sobre a preliminar. Obrigado. Muito obrigado, doutor Geraldo. A questão está em discussão. Os conselheiros se encontram esclarecidos para encaminhar a fase de votação. Podemos, então, encaminhar a palavra à conselheira relatora, a Juliana de Mesquita Penha, para que possa fazer suas considerações e apresentar seu voto. Obrigada, senhor presidente. Já me adianto que eu vou me ater a alguns pontos da própria assessoria do Conselho, que, assim como eles, eu entendo que o acordo recorrido, abre aspas, não reconheceu o direito ao acreditamento em diversos casos, fecha aspas. Ele apenas entendeu correta aplicação da legislação supratranscrita, já estornando todos os créditos que não se adequavam às citadas condicionantes, que devem ser observados neste caso. Lá do outro, o acordo indicado como Paradigma trata de falta de retenção e recolhimento de ICMS-ST relativa à mercadoria, no caso que foi o açúcar cristal, adquirida com substituição tributária, mas que foi posteriormente utilizado como matéria-prima em processo de industrialização, no caso acondicionada em embalagens para consumo, no estabelecimento da autuada, o que determinou o novo procedimento de retenção e recolhimento do ICMS-ST, em observância ao disposto no artigo 222, inciso 2, a linha D do RCMS de 2002, combinado com o artigo 12, caput da parte 1 do anexo 15 deste mesmo diploma. No lançamento que deu origem a este acordo, ao apurar o valor do ICMS-ST devido pelas saídas de produto, do produto industrializado, o fisco abateu como crédito os valores de ICMS e ICMS-ST recolhidos na operação anterior de aquisição da mercadoria pela autuada. Ainda, nesse procedimento, ao realizar o confronto entre os créditos pelas entradas e os débitos pelas saídas, o fisco constatou que nos meses de junho e setembro de 2017, o valor dos créditos foi superior ao
dos débitos, ou seja, apurou-se um saldo credor do ICMS-ST nesses períodos. No entanto, ao invés de transferir esse saldo credor para o período de apuração subsequente, como seria de se esperar, o fisco simplesmente desconsiderou esses valores em prejuízo ao contribuinte. Dessa forma, para corrigir o equívoco do fisco, o Acordo Paradigma decidiu que o crédito tributário deveria ser reformulado para excluir as exigências relativas ao abatimento em períodos posteriores do saldo credor ICMS-ST, verificado nas competências de junho e setembro de 2017. Assim, a afirmação contida no Acordo Paradigma e transcrita pela recorrente no sentido de que, abre aspas, o direito ao crédito pelas entradas somente poderia ser negado caso as saídas com mercadoria resultante tivessem ocorrido ao abrigo da isenção ou da não incidência, fecha aspas, diz respeito somente ao contexto fático do lançamento que lhe deu origem. Ela não pode ser tomada como uma regra geral e abstrata aplicável a todas as situações de estorno de crédito, como pretende a defesa. Nesse sentido, sendo assim, eu entendo como assessoria deste conselho que a recorrente não logrou êxito em atender a condição prevista no artigo 2, no inciso 2 do artigo 163 da RPTA, portanto, não consideramos como divergência jurisprudencial, frustrando a exigência de preenchimento cumulativo das condições estabelecidas nesse regulamento. Por consequência disso, não se encontram configurados os pressupostos para admissibilidade deste recurso de revisão nos termos do parecer da assessoria. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira Juliana. Com a palavra, a conselheira Ivana Maria de Almeida, com suas considerações, seu voto. Obrigada, senhor presidente. Sem nada a acrescentar ao voto já proferido pela conselheira relatora, eu acompanho. Ok, muito obrigado, conselheira Ivana. Com a palavra, a conselheira Cássia Adriana de Lima Rodrigues, por suas considerações, seu voto. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto da conselheira relatora. Ok, muito obrigado, conselheira Cássia. Com a palavra, a conselheira Cindy Andrade Moraes, por suas considerações, seu voto. Obrigada, eu também acompanho o voto da relatora. Muito obrigado, conselheira Cindy. Com a palavra, a conselheira Gislanda da Silva Carlos, por suas considerações, seu voto. Obrigado, presidente. Aos mesmos fundamentos, acompanho os votos que me antecederam. Ok, muito obrigado, conselheira Gislanda. Eu também vou acompanhar os votos que me antecederam, por entender que também não restou demonstrada a divergência apontada. Desculpa. Assim, acorda a Câmara Especial do Conselho de Contribuinte em preliminar unanimidade e não conhecer dos recursos de revisão interpostos por ausência dos pressupostos legais de seu cabimento. Essa decisão válida, portanto, para os itens 4 e 5 da pauta. Eu agradeço ao doutor Eurides, que esteve conosco nessa sessão. Com a honra ter aqui conosco, doutor Eurides. Muito obrigado pela presença e tenha um bom dia. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana. Um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Dando prosseguimento, portanto, à nossa sessão de julgamento, agora nós vamos ao item 1 da pauta. Aqui, no caso, se trata de um processo de número 01-00348-113305, que tem como autuada Texid do Brasil Limitada. Nesse caso, é recorrente à Fazenda Pública Estadual, no recurso de ofício, tendo como revisora Gislanda da Silva Carlos, como relatora Cindy Andrade Moraes. Esse processo já esteve nessa sessão de julgamento, na sessão do dia 20 de setembro, oportunidade na qual a Câmara Especial, em preliminar unanimidade, conheceu do recurso de revisão e, em preliminar, deferiu o pedido, à unanimidade, o pedido de vista formulado pela conselheira Cássia Adriana de Lima Rodrigues, nos termos do artigo 70 do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, ficando aprovado pelo decreto 48.361 de 2022. Marcou-se extra pauta para a presente data, dia 25/10/2024, mas naquela oportunidade ficaram proferidos os votos das conselheiras Cindy Andrade Moraes, relatora, Gislana da Silva Carlos, que é a revisora, Ivana Maria de Almeida, Juliana de Mesquita Penha e esse que vos falo, Geraldo da Silva Dados, que davam provimento ao recurso de revisão.
Naquela oportunidade, sustentoralmente, o Dr. Célio Lopes Caluni, pela Fazenda Pública Estadual, e pela autuada, sustentoralmente, o Dr. André Garcia Leão Reis, Valadares. Nessa oportunidade, eu passo a palavra, portanto, à conselheira Cássia Adriane de Lima Rodrigues para manifestar suas considerações e apresentar seu voto. Obrigado, senhor presidente. Reitero aí minha manifestação de saudação a todos. Naquela ocasião, tanto o representante da Fazenda quanto o representante da parte, eles afirmaram muito que seria bom quem tivesse alguma dúvida, pedisse vistas do processo, citaram, e isso me fez refletir, eu pedi vistas, e realmente foi. Nós estamos sem o seu áudio, conselheira Cássia, parece que fechou o seu microfone. Me desculpa, desde o início? Não ouviram nada que eu falei? Só nessa parte final aí, você estava justificando o pedido de vista, vai dar prosseguimento a partir. Tá bem, obrigada. Então eu pedi vistas, né, por causa porque eles falaram, olha, peçam para olhar, e realmente foi interessante, foi bem favorável, e eu passo, então, ao relato do meu voto. Vamos só lembrar, né, de que se trata, já tem um tempo. Então, a autuação, ela versa sobre as seguintes irregularidades. Elas foram no período de 4 de abril de 2019 a 15 de dezembro de 2020. Falta de recolhimento de ICMS, operação própria relativa às operações constantes das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo autuado, destinados ao exterior, ao abrigo indevido da não incidência do imposto, exigisse ICMS e multa de revalidação, capitulada no artigo 56, inciso 2 da 6763, falta de emissão de nota fiscal para cobertar a entrada de mercadorias no estabelecimento autuado, oriundas de empréstimo mediante celebração de contrato de comodado. Exigisse multa isolada prevista no artigo 55, inciso 2 da 6763, adequadas nos termos do parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 55 da mesma lei. Bem, a segunda Câmara decidiu por voto de qualidade pela improcedência da autuação. Inconformado com o acordo proferido, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso de revisão que pretende a reforma do acordo, para reconhecer a não ocorrência de exportação, uma vez que não teria restado caracterizada a condição para o gozo da isenção, sendo exigido o ICMS, e para que se confirme a multa isolada aplicada pela falta de emissão de nota fiscal de entrada para cobertar a mercadoria. Quanto à questão, né, a não caracterização da exportação, o fundamento central usado aí pelo fisco foi a descaracterização da operação de exportação, uma vez que ficou, abre aspas, uma vez que ficou constatada a saída de mercadorias vinculadas às notas, sem, no entanto, efetivar suas exportações ou comprovar as devoluções das mesmas no prazo da legislação em vigor, implicando assim no dever de recolher o ICMS incidente sobre essas saídas. No relatório fiscal complementado aí, o fiscal aponta ainda que, muito embora tendo considerado as mercadorias não tendo sido efetivamente exportadas, ficou evidenciada as saídas das mercadorias relacionadas às notas fiscais eletrônicas de números tais, do citado indústria, à luz dos artigos 3º, inciso 7º do regulamento de 2002, em virtude da ocorrência de transmissão de propriedade de tais produtos para Texid S.P.A., implicando assim no dever de recolher o ICMS incidente sobre essas vendas. Ocorre que não há razão para essa descaracterização. É que, embora as mercadorias não tendo sido efetivamente sair do território nacional, a operação se caracteriza como exportação com fundamento no artigo 3º, inciso 7º do regulamento de 2002, já que a recorrida promoveu a venda e a transferência de propriedade dos bens à pessoa jurídica estabelecida no exterior. É nesse sentido, tendo a titularidade do bem sido transferido para a pessoa no estrangeiro, e assim a vida saída, ainda que equiparada,
para o exterior, a operação deve ser reconhecida como exportação e atrair a hipótese de não incidência prevista no artigo 7º, inciso 2, da Lei 6763 e no artigo 5º, inciso 3, do Regulamento de 2002. Nós também, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, a linha A da Constituição Federal, está previsto que não incide o ICMS sobre as operações que destinam ao exterior produtos industrializados. O conceito constitucional de exportação, por sua vez, encontra-se no artigo 153, inciso 2, inclui as vendas de mercadorias para as pessoas localizadas estabelecidas em outros países, não exigindo a saída física de mercadoria no território nacional. A interpretação das hipóteses de imunidade do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, a linha A, deve ser feita em conjunto com o artigo 153, parágrafo 2º. Não apenas a Constituição, mas também a Lei Complementar 87, de 96, e a legislação mineira também, no artigo 242-A do Regulamento de 2002. Reconhece a existência de situações em que uma operação interna será tratada como exportação. Agora, quanto à infração de deixar de emitir a nota fiscal pela entrada de mercadoria, né, em relação à operação de comodato. O acórdão, ele tinha entendido que, se as mercadorias ou bens não foram exportados e, portanto, não houve saída, é inaceitável a exigência da multa isolada pela falta de documento fiscal de entrada. A Fazenda, no recurso, ela cita que não se afirmou no lançamento que não houve saída, mas apenas que não foi preenchido o requisito para o gozo da imunidade. E acrescenta também que não se deve confundir a falta de emissão de nota fiscal com a existência ou não de nota de entrada física. Volta também ao ponto defendido durante aí seu recurso. Ocorre que, conforme foi reconhecido no acórdão, não se aplica a multa isolada por deixar de emitir a nota fiscal de entrada para amparar a operação de comodato, porque lhe falta sustentação. De um lado, não se admitiu a exportação pela ausência da efetiva saída do estabelecimento da empresa. Então, de outro, não se poderia exigir que a impugnante emitisse uma nota fiscal para amparar a entrada, porque não ocorreu saída, então como pode ter ocorrido a entrada? Então, nesse sentido, também, eu entendo que não deve persistir essa autuação, e nos mesmos termos do acordo, eu indeferiria também esse ponto. E por esses motivos, pedindo vênia à conselheira Cindy, que na ocasião fez um brilhante relato, e também a todos os votos que me antecederam. Meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso de revisão. É esse o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira Cássia. Eu indago as conselheiras se alguém quer se manifestar sobre o voto já proferido, se vai haver mudança do entendimento. Podemos, então, fazer a proclamação da decisão. Sendo assim, acorda a Câmara Especial do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais em relação ao PTA de final 05 do item 1 da pauta, que tem como autuada a Texide do Brasil Limitada, uma vez proferido o voto da conselheira Cássia em sede de cumprimento do pedido de vista, nos termos do artigo 70 do Regimento Interno, acorda, portanto, a Câmara Especial, uma vez superada a fase de conhecimento do recurso, em dar provimento ao recurso de revisão, ficando vencida, portanto, por maioria de votos, ficando vencida, portanto, a conselheira Cássia Adriane, e no caso de Lima Rodrigues, que no caso me negava o provimento, nos termos do acórdão recorrido. Essa é a decisão, portanto, relativamente ao item 1 da pauta. Passamos, então, agora, na sequência, ao último item da pauta, que no caso se trata do PTA de número 0100-264-614176,
que tem como autuada Agis Medical, Produtos Hospitalares Limitada. Essa autuada é também recorrente nesse caso, sendo revisor nesse processo geral da Silva Data e sendo relatora Juliana de Mesquita Penha, que tem a palavra para proferir seu relato. Obrigada, presidente. Bom, essa autuação, ela versou sobre o período de 1/2 de 2018 a 31/7/22 e teve as seguintes causas. Falta de recolhimento de ICMS-ST devido no momento das operações de entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. 2, falta de recolhimento de ICMS devido nas operações enquadradas indevidamente como saídas para demonstração, as quais ocorreram sem observância dos requisitos previstos para operações com mercadorias destinadas à demonstração, conforme disposto no artigo 453, da parte 1 do anexo 9 do RICMS de 2002. 3, falta de recolhimento do ICMS devido nas operações enquadradas como saídas para exibição ou feira, sem o retorno no prazo regulamentar estabelecido. E 4, a falta de recolhimento do ICMS devido nas vendas de mercadorias sujeitas ao imposto utilizando-se indevidamente da imunidade tributária. A terceira Câmara de Julgamento, em decisão consubstanciada no Acórdão 25002 de 2024 da terceira, julgou parcialmente procedente o lançamento, conforme reformulação de crédito tributário efetuado pela própria fiscalização, e nos termos do parecer que a assessoria juntou aos autos. Inconformada a autuada, interpôs tempestivamente este recurso de revisão e afirma que a decisão recorrida revela-se divergente da decisão proferida no acordo indicado como paradigma 23.579 de 2023 da segunda Câmara. A recorrente relata que, na essência, o que se debate neste recurso é sobre a presunção no contexto da suspensão do ICMS. Em outras palavras, busca-se verificar qual o peso da comprovação do retorno de mercadorias em quadros normativos nos quais a ausência desse retorno gera a presunção de alteração de titularidade. Pontua que, para o acórdão recorrido, a comprovação do retorno com a consequente manutenção da titularidade não é suficiente para a preservação da suspensão, já que para o acordo paradigma, se for atestado o retorno, deve ser preservada a suspensão. E essa infração é a número 2 do auto de infração, das que eu citei anteriormente. A recorrente indica como paradigma, no acordo paradigma, salienta que o acórdão afirmou, que a suspensão será descaracterizada se não ocorrer o retorno no prazo estipulado, e 2, que, naquele caso, o contribuinte não conseguiu comprovar os retornos no prazo regulamentar, e 3, por isso considerou-se ocorrido o fato gerador. Aduz que, à luz do acordo paradigma, se fosse atestado o retorno no prazo regulamentar, seria mantida a suspensão. Em outros termos, para o acordo paradigma, bastaria a prova do retorno para que fosse mantida a suspensão do ICMS. Coteja as decisões e afirma que o acordo paradigma, ao examinar uma hipótese de suspensão do ICMS, considerou relevante a ausência de comprovação do retorno. Afirma também que anexou aos autos planilhas contendo informações que permitem a conclusão quanto ao fechamento das operações, acrescentando que, de qualquer sorte, para o acórdão recorrido, não bastaria a comprovação do retorno das mercadorias no prazo regulamentar para que fosse mantida a suspensão, ou seja, a despeito das informações encartadas nos autos atinentes ao fechamento das operações, o acórdão recorrido entendeu que a suspensão teria sido descaracterizada. E já o acordo paradigma apontou que, se o fechamento da operação houvesse sido demonstrado, a suspensão poderia ter sido mantida. Basicamente, essas são as alegações. A assessoria deste conselho emite parecer e destaca que as decisões ora cotejadas, apesar de terem analisado tema similar, abre aspas, utilização indevida de suspensão do ICMS, fecha aspas, no sentido lato sensu, são completamente distintas quanto ao cerne da acusação fiscal.
bem como em relação aos dispositivos legais a elas pertinentes. Isso porque, na decisão indicada como paradigma, a acusação fiscal se restringiu à descaracterização da suspensão do ICMS referente à remessa de mercadorias para industrialização, exclusivamente pelo fato de que estas não retornaram ao estabelecimento autuado no prazo regulamentar estabelecido no item 1 do anexo 3 do RCMS de 2002, que no caso seriam 180 dias. E no caso da decisão recorrida, a acusação fiscal se refere à desclassificação da natureza das operações autuadas, uma vez que não se enquadravam no conceito de, abre aspas, saídas para demonstração, fecha aspas, nos termos estabelecidos no artigo 453 do anexo 9 do RCMS de 2002, e sim de venda de mercadorias. As provas exigidas em cada processo seriam, sim, distintas, pois, no caso relativo ao acordo paradigma, bastaria ao sujeito passivo comprovar que as mercadorias retornaram no prazo estabelecido na legislação para restabelecer o direito à suspensão do imposto nas operações autuadas. E no caso deste processo, caberia à recorrente comprovar que não houve venda das mercadorias, prova não produzida nos autos. Portanto, não se trata de divergência quanto à interpretação e aplicação da legislação tributária, mesmo porque, apesar de terem analisado casos concretos distintos, ambas as decisões aprovaram os lançamentos analisados por ausência de provas contrárias às acusações fiscais, questão fática que não caracteriza a alegada divergência jurisprudencial. É o que afirma a assessoria deste conselho. Portanto, finaliza a assessoria opinando pela inadmissibilidade deste recurso, e este é meu relato, senhor presidente. Obrigado, conselheira Juliana. Passo a palavra, então, ao doutor Geraldo Júnior, para suas considerações, pelo prazo regimental de 15 minutos, a respeito do conhecimento ou não do recurso. Bem, retorno novamente, cumprimento a todos. Serei bem breve aqui nas minhas alegações, uma vez que a conselheira Juliana expôs com clareza ali todos os fundamentos do recurso, as ponderações da assessoria. No caso, a Fazenda, ela sustenta a não admissibilidade do recurso pela ausência de divergência jurisprudencial, conforme aqui relatado, a decisão paradigma, a acusação fiscal se restringe à descaracterização da suspensão exclusivamente pelo fato das mercadorias não terem sido retornadas ao estabelecimento autuado no prazo regulamentar de 180 dias, mantendo assim a autuação fiscal unicamente em relação a essa descaracterização de suspensão. No entanto, na decisão recorrida, a acusação fiscal ela envolve a desclassificação da natureza das operações autuadas, uma vez que elas não se enquadravam no conceito de saídas para a demonstração, nos termos estabelecidos no artigo 453, anexo 9 do regulamento, enquadrando-se, sim, como vendas de mercadorias. Portanto, a Fazenda, inclusive, juntou, no caso, planilhas com a existência de diversas notas fiscais, com até 1.000 unidades de produtos para o mesmo destinatário, lançado como remessa de demonstração. Assim, houve situações fáticas específicas que ensejaram aí a descaracterização dessa remessa para demonstração e a autuação a título de vendas. Portanto, a alegação de que houve devolução de mercadorias não enseja por si só, o afastamento dessas exigências fiscais relativas à irregularidade analisada no caso em tela. Assim, tratando-se de aspectos fáticos diferentes, conjunto probatório distinto, aplicação da legislação tributária distinta, não resta atendida o requisito de divergência jurisprudencial, motivo pelo qual requer a inadmissão do recurso. Obrigado. Obrigado, doutor Geraldo. O processo está em discussão. Perguntas conselheiras se encontram esclarecidas para encaminhar a fase de votação. Sendo assim, tem a palavra a conselheira Juliana para fazer suas considerações e apresentar seu voto. Obrigado, senhor presidente. Bom, da mesma forma, acompanharei o presente, as alegações da assessoria em seus relatos, e assim eu vou afirmar que na decisão indicada como paradigma, a acusação fiscal se restringiu à descaracterização da suspensão do ICMS referente à remessa de mercadorias para industrialização, exclusivamente pelo fato de que estas não retornaram ao estabelecimento autuado
no prazo regulamentar estabelecido. E no caso da decisão recorrida, a acusação fiscal se refere à desclassificação da natureza das operações autuadas, uma vez que não se enquadrava no conceito de saídas para demonstração, nos termos estabelecidos também no RCMS 2002, e sim venda de mercadorias. Portanto, reputa-se que não foi atendida a segunda condição prevista no inciso 2 do artigo 163 do RPTA, sendo não comprovada a divergência jurisprudencial, frustrando a exigência do preenchimento cumulativo das condições estabelecidas no referido dispositivo. Portanto, não se encontram configurados os pressupostos para admissibilidade deste recurso, e eu não os admito, assim como o parecer da assessoria, que eu acompanho. Este é meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira Juliana. Com a palavra, a conselheira Ivana Maria de Almeida, para suas considerações, seu voto. Senhor presidente, também entendo não restar caracterizada a alegada divergência jurisprudencial, assim também não conheço do recurso de revisão nos termos já proferidos pela conselheira relatora, conforme o parecer da assessoria. Muito obrigado, conselheira Ivana. Com a palavra, a conselheira Cássia Adriano, suas considerações, seu voto. Senhor presidente, eu vou acompanhar os votos que me antecederam. Ok, muito obrigado, conselheira Cássia. Com a palavra, a conselheira Cíntia Andrade Moraes, suas considerações, seu voto. Obrigada, senhor presidente. Eu vou acompanhar também o voto da relatora. Ok, muito obrigado, conselheira Cíntia. Com a palavra, a conselheira Gisana da Silva Carlos, com suas considerações, seu voto. Muito obrigada, presidente. Com a relatora. Obrigado, conselheira Gisana. Eu também vou acompanhar os votos que me antecederam e também entendo que não há como acolher a pretensão de conhecimento do recurso, visto que não restou atendida a segunda condição para o seu pedido. Assim, a quarta Câmara Especial do Conselho de Pela ordem, senhor presidente. Sim. Só um acréscimo, porque teve um pedido de juntada de documentação nestes autos também, e acabei me esquecendo de falar o voto em relação a isso, mas como nós não admitimos o recurso, eu também indefiro o pedido de juntada de documentos, visto que a gente não passou para a fase de mérito, eu não vejo necessidade de análise dessa documentação. Ok, muito obrigado, conselheira Juliana. Eu até não tinha conhecimento, mas ok, está registrado, agradeço, portanto. Como se trata de uma extra-pauta, né, nesse caso, portanto, eu pergunto às conselheiras que já manifestaram seu voto se acompanham o voto da conselheira Juliana, portanto, em razão do indeferimento à juntada da petição. Da mesma forma, acompanho, senhor presidente. Ok. Conselheira Cindy? Acompanho também. Conselheira Cássia? Vou acompanhar. Conselheira Gisana? Acompanho também, presidente. Tudo bem. Sendo assim, né, eu também acompanho os votos que me antecederam e, portanto, a Câmara Especial, acorda a Câmara Especial do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais em preliminar unanimidade e não conhecido recurso interposto por ausência dos pressupostos legais de cabimento, e ainda por indeferir o pedido de juntada da petição que foi apresentada na condição memorial. Com essa decisão, nós concluímos a pauta do dia de hoje. Eu agradeço ao doutor Geraldo Júnior, que está aqui conosco mais uma vez. Foi uma honra ter ele conosco mais uma vez, doutor Geraldo Júnior. Muito obrigado pela presença. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Bom dia, bom final de semana, conselheiros, conselheiro Geraldo, conselheiras. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos. Eu agradeço também as conselheiras que fizeram com essa sessão de pagamento da presente data. Né? Muito obrigado pela presença. Mais uma vez, uma honra poder presidir essa sessão, proposta aí pela inteligência feminina aqui do Conselho de Contribuintes. Muito obrigado. Né? Agradeço também a Ronelisa Rocha, que nos auxiliou na parte técnica dos trabalhos. Desejo a todos um bom dia e um bom final de semana. E a nossa audiência do YouTube também, por ter nos acompanhado até o presente momento, desejando a todos um bom dia e um bom final de semana. Não havendo mais nada para tratar, declaro encerrada a sessão de julgamento da Câmara Especial do dia 25 de outubro de 2024. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos.